Antes de ler o que está escrito no livro de Hebreus, entenda, na oração do Pai Nosso, o primeiro ensino que Jesus nos dá é orar dizendo: santificado seja o teu nome. Você já parou para pensar nisso? Jesus disse assim: quando vocês orarem, vocês orarão dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A palavra santificação, santificar, santidade, todas derivam da palavra santo. Santo. E no significado original, né, quando você busca o significado na raiz dessa palavra santo, você vai encontrar o seguinte significado: separado, consagrado, purificado. Então vamos pensar. Quando Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, o homem pedir: santificado seja o teu nome, o que ele estava pedindo? Ele estava pedindo para que o homem venha separar o nome dele de todos os demais nomes. O trato com o nome dele. E você sabe que quando você fala o nome de uma pessoa, você está falando da identidade daquela pessoa. Ou não é? Você está falando do caráter daquela pessoa. Então, você vê que o nome de Deus tem que ser santo, sagrado. Inclusive, nos 10 mandamentos, está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Compreende ou não? Não se usa o nome de Deus em brincadeiras, em piadas. Sequer devemos ficar colocando o nome de Deus em determinadas causas, em determinadas coisas. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu juro por Deus. Não faça isso. Jesus disse que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se alguém me pergunta: Fernando, você fez isso? Não fiz. Eu não acredito. O que eu posso fazer? Eu não posso falar assim: eu juro por... Não, não posso. O nome de Deus é santo. É santo. Essa é a vontade de Deus, que nós venhamos santificá-lo, santificar o nome dEle, santificar a Ele no nosso dia a dia, na nossa vida. E infelizmente isso não tem sido uma verdade, não tem sido um modo de viver do homem, infelizmente. Quando você lê a Bíblia, você vê que Deus, através da palavra dele, ele chama o homem para viver em santidade. Por quê? Porque como é que eu posso santificar o nome de Deus se eu não vivo em santidade?
Como é que eu posso, por exemplo, dizer assim: ó Deus, eu te amo, e o meu comportamento ser contrário ao que eu falo? Como é que eu posso dizer assim: ó Deus, eu creio em ti, mas se o meu modo de vida revela incredulidade, dúvida, eu não obedeço a palavra dele? Então, quando você lê a Bíblia, você vê que Deus chama o homem para viver em santidade. Viver em santidade. Por exemplo, Jesus, ele curou um homem que era paralítico há 38 anos. Leia os evangelhos. Jesus o cura e depois Jesus disse para ele assim: vá, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. O que Jesus estava pedindo para ele? Jesus estava pedindo para ele deixar o pecado. Jesus estava dizendo para ele assim: ó, você tem que viver em santidade. Deixa o pecado, para que coisa pior não te suceda. Ou seja, quando a pessoa ela vive no pecado, o que seria de pior que a ela sucederia? Compreende o que eu estou dizendo ou não? Sim ou não? Você já parou para pensar em como Deus é? Você já parou para pensar? Você tem que pensar como é Deus. Aí tem pessoas que dizem assim: ah, Deus é amor. É incrível como as pessoas só conseguem enxergar aquilo que vai lhe trazer benefícios. É incrível, né? Ou não é? Sim ou não? Ela logo fala assim: Deus é amor. Mas não. A Bíblia nos apresenta um Deus que é amor. Ele é totalmente amor. Ele é santo. Ele é justiça. Sendo ele amor, ele está disposto, ele sempre está pronto para perdoar. Sendo ele totalmente santo, puro, ele não pode, de maneira alguma, conviver com o impuro. Ele não pode. Por que Deus enviou Jesus para morrer na cruz? E derramar ali o seu sangue? Por que Jesus enviou por que Deus enviou o seu filho Jesus para morrer na cruz? Derramar ali o seu sangue. Ele o enviou e Jesus derramou o sangue para purificar o homem do que, gente? Do pecado. Porque sendo ele santo, ele não pode habitar com a impureza. É por isso que a nossa fé tem que estar unicamente, exclusivamente em Jesus Cristo. Porque só o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Amém, gente? Compreenderam ou não? Então, se eu estou em Jesus, se a minha fé está em Jesus, se eu me entreguei a Jesus, eu estou purificado do meu pecado. Se eu me arrependi, pedi perdão, me entreguei a Ele, eu estou purificado do meu pecado. Aí tem como Ele ter comunhão comigo. Então, Deus, Ele é amor, está sempre pronto a perdoar. Ele é santo, Ele não pode conviver com a impureza. E Ele é justiça, Ele vai punir o pecado. Ele vai punir o pecado.
Ele vai punir também o que vive em pecado. Compreende ou não? Você quer ver uma coisa interessante? Antes de ler Hebreus, coloca aí essa palavra de Apocalipse. Deixa a sua Bíblia aberta aí, pessoal. Deixa a Bíblia aberta. Apocalipse 22, é até uma outra tradução para você entender melhor. Nesse livro, Apocalipse 22, 11, diz assim, olha. Mas diz assim, ó. Quem é injusto, eu vou explicar para você. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja o quê? Seja santificado ainda. Olha que interessante. Isso está escrito no último livro da Bíblia. Último livro da Bíblia. Então toda a Bíblia, Deus chama o homem para ser justo, Deus chama o homem para ser puro, Deus chama o homem para se entregar. Em toda a Bíblia, toda a Bíblia. No livro de Apocalipse, ele fala do juízo de Deus, a Bíblia fala do juízo de Deus. Aí no último capítulo, porque o capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia, último. No último capítulo, é como se Deus estivesse assim, ó, depois de tudo que eu falei, se você quer continuar sendo injusto, continue. Se você quer continuar sendo sujo, continue. Se você quer continuar sendo impuro, continue sendo impuro. Mas, se você é justo, continue sendo justo. E se você é santo, continue sendo santo. Quem entendeu? Ficou claro ou não? É como se Deus estivesse falando assim, eu tenho falado, mas tem alguns que não ouvem. Tá bom, continua na injustiça, continue na pureza, continue. Por outro lado, ele diz assim, agora você que é justo, não deixe de ser justo não, continue justo. Você que vive em santidade, continue em santidade. Amém, pessoal? Então Deus é amor, Ele está pronto para perdoar. Ele é santo, Ele não pode conviver com o impuro. Ele é justiça. Ele vai um dia julgar toda a injustiça. Ele vai julgar, Ele vai condenar o pecado e os que insistem em viver no pecado. É o que a palavra mostra. Aí no livro de Hebreus, no capítulo 12, diz assim, olha, Hebreus 12, no versículo 14, diz assim, segui a paz com todos, e o que, gente? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Quer dizer, sem a paz com todos e a santificação, nós somos privados de ver a Deus. E uma coisa que também me chama a atenção é que hoje, infelizmente, o homem não está vendo Deus. E alguns, infelizmente, e que Deus tenha misericórdia de mim, alguns, infelizmente, depois da morte, não verão a Deus. Está bem claro que para eu ver a Deus, eu tenho que seguir a paz com todos, até com os inimigos, viu? Viu? Aí deixa eu tirar até o óculos. Eu estou tirando o óculos pelo seguinte, às vezes é difícil seguir a paz até com os amigos. Tem homem que não tem paz nem com a esposa. Tem esposa que não tem paz nem com o marido.
vive brigando, e buscando briga, e xingamento, e maus tratos. Oxe. Aí a pessoa fala assim: não, o problema é ele. Será? O problema é ela. Será? Será que o problema é só ele? Será que o problema é somente ela? O problema é meu filho. Será que o problema é só seu filho? Pense nisso. Você tem que seguir a paz com todos. Com todos. O segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E nisso está a paz com todos. Siga a paz com todos. Até com os inimigos. Ele pode não gostar de mim, me odiar, mas eu tenho que amá-lo. Ah, bispo, eu não consigo. Amor é uma questão de decisão. Amor não é sentimento. Amor é uma questão de decisão. Eu falo assim: eu vou amar essa pessoa, ainda que haja sentimentos negativos em mim com relação a essa pessoa, eu vou rejeitar. Eu vou dizer: eu não aceito. Eu não aceito. Eu vou orar por ele. Ó Deus, na verdade, eu queria que ele pagasse com a mesma moeda que ele me fez. Meu desejo, o desejo do meu eu é me vingar dele, mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua. Abençoa ele, abençoa ele. Eu quero amar esse rapaz. Está difícil, Deus. Está difícil, não é fácil, mas eu quero amar ele, eu quero amar ela. Entende o que eu estou dizendo? Seguir a paz com todos, e depois diz, o que diz aí? E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus também disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, onde eu quero chegar, pessoal? Eu quero chegar no seguinte entendimento: quando o apóstolo diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, isso aqui mostra que eu tenho que trabalhar para ter paz com todos, eu tenho que trabalhar para a santificação. Eu tenho que trabalhar. Certa vez, Jesus multiplicou pães e peixes e entrou no barco e partiu para o outro lado do rio. Quando Jesus chegou do outro lado do rio, a multidão que havia se fartado de pães e peixes estava esperando ele. Interesseiros, mais ou menos assim: ah, Senhor, o Senhor nos deu pão e peixe do outro lado do rio, viemos aqui agora para que o Senhor continue nos dando pão e peixe. Aí Jesus disse assim para eles: presta atenção, vocês têm que trabalhar não pela comida que perece, o pão que perece, e sim por aquela que subsiste para a vida eterna. Quer dizer, eu tenho que trabalhar. Jesus também disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, sou eu que tenho que trabalhar, eu que tenho que buscar a santificação. Eu tenho que buscar me separar de tudo. Está claro isso, pessoal? Aí você, de repente, vive perguntando: onde está Deus? Porque eu me sinto tão vazio, tão vazia. Por quê? Por que que eu venho caindo
diante das tribulações dessa vida, porque nessa vida nós temos e sempre teremos tribulações, temos e sempre teremos problemas, ou não? Enquanto vivermos aqui, nós vamos ter problemas, vamos ter tribulações, mas quando Deus está com você, você vence, você permanece, você não se desespera, não lhe falta paz. Então você às vezes pergunta: por que eu não tenho paz? Por que eu vivo desesperado, desesperada? Por que eu venho caindo diante das lutas e dificuldades dessa vida? Por que eu me sinto a pior das criaturas? Cadê Deus? O que nós estamos falando aqui é resposta para você. Qual a resposta? Falta você se santificar. Falta você santificar o nome de Deus. Eu não sei, de repente, o que nós estamos falando aqui, você não esteja dando o devido valor, porque você pensa que uma oração, ou você simplesmente chegar na igreja, é o que Deus quer de você. Não, Deus quer muito além disso, muito além disso. Ele quer a sua vida. No entanto, cabe a você tomar a decisão de entregá-la a Ele. Amém, pessoal?